Fala pessoal, muito bom dia para você, seja bem-vindo de volta ao BMC Pre-Market com todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo, muita informação e análise com os nossos convidados e também com o Guga Almeida, que passa a participar agora todos os dias do nosso programa. Fiquem ligados e já chega aqui likeando e dando o seu olá, o seu bom dia aqui no nosso chat. Bom, e após um início de semana positivo nos mercados internacionais, os investidores aguardam pela divulgação do livro bege do Fed e a continuidade da safra de balanços americana que tem sido vista como positiva pelos agentes do mercado. Os resultados de Goldman Sachs e Netflix foram os destaques da agenda de resultados ontem. Hoje, o destaque fica por conta do balanço de Tesla, de Elon Musk, após o fechamento dos mercados. Além do livro bege e os balanços, investidores aguardam também por dados do setor imobiliário, que vem sofrendo nos últimos meses, sentindo o impacto dos juros mais altos. Os números saem logo mais às 9h30 da manhã. Bom, os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta quarta-feira, à medida que resultados melhores do que o esperado da Netflix impulsionam, então, os mercados para cima. Das 15% das empresas do S&P 500 que divulgaram lucros até agora nessa temporada, 70% delas publicaram surpresas positivas, segundo dados da FactSet. IBM e Tesla estão previstas então para divulgar seus resultados hoje. Vamos ver os números então. Dow Jones agora operando em queda, 0,33%. S&P 500 com queda de 0,41% e Nasdaq agora operando em queda 0,46%. Os mercados europeus abriram em alta hoje, depois ficaram estáveis após os dados de inflação no Reino Unido. O Reino Unido ele registrou um aumento no índice de preços ao consumidor para 10,1% nesta quarta-feira, correspondendo então à alta de 40 anos divulgada pelo Escritório de Estatísticas Nacionais em julho. Vamos ver os números então agora. DAX na Alemanha com queda de 0,38% agora. CAC na França sobe 0,21%. FTSE no Reino Unido com queda de 0,26%. E o índice Eurostoxx com alta de 0,23%. Já os mercados asiáticos fecharam em baixa nessa sessão de quarta-feira, com exceção do Nikkei, do Japão. O iene japonês ele permaneceu acima de 149 em relação ao dólar americano, atingindo uma nova alta de 32 anos de 149,48 por dólar. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu cerca de 2,38% aos 16.511 pontos. Isso após o discurso de John Lee, que é o chefe do executivo de Hong Kong. Lee ele fez o primeiro discurso político no Conselho Legislativo hoje, lançando uma série de medidas para atrair talentos globais. Isso para aumentar a competitividade da cidade como um centro financeiro internacional e integrar ainda mais o Plano Geral de Desenvolvimento do país. Os números gerais ficaram o seguinte: Xangai, na China, ficou com queda de 1,19%, Nikkei, no Japão, acabou fechando em alta de 0,37%, o índice Hang Seng de Hong Kong fechou em queda de 2,38% e o KOSPI, na Coreia do Sul, também em queda, 0,56%. Já as cotações do petróleo sobem hoje, apagando parte das perdas da véspera, com os investidores apostando em ativos mais arriscados, como commodities, em meio a ganhos em mercados de ações mais amplos e a sinais de demanda renovada da China. O corte da OPEP+, e o embargo da União Europeia vão apertar a oferta em um mercado já apertado. As sanções sobre petróleo e derivados russos também vão entrar em vigor em dezembro e fevereiro. Vamos ver os números então agora. Deixa eu ver aqui. O Brent agora sobe 0,64% e o WTI sobe agora 0,97%. Bom, vamos trazer então agora direto o Guga Almeida, CEO da Trading Insights, já para participar aqui do programa de hoje. Oi, Guga, tudo bem? Bem-vindo ao Pre-Market. Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Programa com cara nova. Vamos trazer novas áreas e
e deixar os nossos telespectadores mais bem informados. É isso aí, mais mercado para o pessoal que está acompanhando a gente. E eu já queria trazer direto com você, Guga, falar de Natura, que surpreendeu o mercado também aí ao anunciar uma avaliação para fazer um IPO ou uma cisão da Aesop. Bom, o espanto veio primeiro porque nem todo mundo sabe quem é a Aesop e segundo porque um mês atrás a própria Natura havia negado que estaria estudando uma cisão. Mas o mercado, ele aceitou bem, porque fechou com forte alta ontem, né? Como é que você viu isso? Bom, Felipe, se nós... Até vou já compartilhar, né, o meu gráfico aqui para que a gente possa olhar em conjunto o movimento que nós estávamos tendo do mercado em relação à Natura e a resposta, obviamente, do mercado com toda essa repercussão em cima da notícia. Então deixa eu só puxar aqui o código de Natura. Bom, o que acabou acontecendo, né, Felipe? Se nós olharmos para a Natura, ela, primeiro, era uma das grandes narrativas positivas que a gente tinha lá, né, quando a gente volta lá para o período pré-pandemia. Tá? Depois também por todo aquele movimento que nós tivemos de setembro de 2020 até o período ali de julho de 21, onde a Natura se mantinha lá nos patamares de preço acima de R$50, né, chegou lá na região de muito próximo a 60, né, chegou a passar alguns pregões de R$60. A gente viu depois a Natura sofrendo uma desvalorização de 80%. Tá? Então é natural, nesses patamares de preço, haver esse tipo de movimentação. Tá? E o espaço que tem para performar o ativo acaba sendo muito grande. Então, óbvio que a gente se surpreende aí pelos movimentos que a gente vai encontrando aqui no curto prazo. Tá? Ontem, por acaso, nós tivemos aqui uma valorização de 9,60% de Natura. Mas se nós pegarmos aqui em relação ao que ela esteve oscilando ao longo do dia, ela chegou a estar valorizando 18%. Mais de 18%. Então, mesmo com todo esse fechamento positivo, essa força no fechamento positivo, ao longo do dia, houve-se um período ali também de realização de posição. Tá? Então, acho que as cenas para os próximos capítulos vão ser bem interessantes, tá? Aqui para a Natura. Óbvio que começa a surgir um cenário positivo, um cenário otimista, que, poxa, a gente consegue ver aqui projeções de jogar a Natura lá para a região dos R$17. Tá? Isso aqui seria uma possibilidade de upside de pelo menos mais 20% da cotação que fechou no pregão do dia de ontem. Tá? E aí vai escalando, né? Vai escalando quando chegar a 19,80, que seria um upside de 39%. E no melhor dos cenários, tá? Deixa eu só ajustar aqui. E no melhor dos cenários, Felipe, Daniel, desculpa, chegar aqui à região de 70%. Tá, Daniel? Então, é esse o upside que eu consigo enxergar aqui em Natura, tá? Caso o movimento consiga se desenvolver de forma positiva. E, obviamente, né, se deixou aí um espaço sem negociações, tá? Que foi o espaço em relação ao período de segunda-feira, o fechamento de segunda-feira e o fechamento de terça-feira, né, a mínima de terça-feira, perdão. Então tem aqui um espaço aqui sem negociações. A esses espaços, né, se dá o nome de gap. Então tem um gap aqui que tecnicamente, né, para o mercado ele entrar em tendência e continuar com uma força, né, não se costuma deixar gaps para trás. Tá? Então existe aí essa dúvida, essa incerteza aí, será que a Natura possa vir fechar o gap antes de começar o rally mesmo de alta. Mas eu consigo enxergar todas essas projeções aqui para a Natura. Legal. Antes da gente chamar o Felipe Fradinho para participar aqui com a gente, eu queria falar com você também, Guga, que normalmente esse último bimestre, né, do ano, ele é normalmente o período mais forte para uma empresa varejista, né? Ontem a gente viu aí que as principais empresas caíram, mas tivemos alta também aí. Mas época de Copa do Mundo chegando deve dar um alívio, né, para essas empresas, né? Pois é, esse ano a gente tem aí... Bom, primeiro, né, final do ano costuma ser mais positivo para as varejistas por causa de todos os movimentos
das festas de finais de ano, Natal, então se aumenta os gastos, né? É mais propício aumentar os gastos, então o mercado enxerga com bons olhos para o setor de varejo, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, né? Por isso desses movimentos no final do ano. Tem também a questão das eleições, né? Antes do primeiro turno, né? O mercado ele tem um entendimento que, se por um acaso o Lula vencer, né? Que o Lula conversa e promete, né, tende a levar para um aumento de consumo da população e isso performar o setor de varejo. Então, o mercado ele vinha se posicionando, né, nesse setor que vem sofrendo já há bastante tempo, e aí esse sofrimento do setor que se teve nos últimos anos veio principalmente em função do evento, né, da pandemia, da perda, né, da mudança de posição dos players, principalmente dos fundos, que tinham uma aposta muito grande em relação ao Brasil, em relação ao varejo, então eles tiveram que sair de suas posições, e o setor, como um todo, quando a gente olha para os ativos, né, tem ativos aí, como é o caso de Magazine Luiza, caiu mais de 90%. Tá? Então, nesse momento pré-primeiro turno, esse setor, ele, como existia ali pelas pesquisas, né, se mostrava aí que tinha possibilidade de o Lula ganhar no primeiro turno, né, o mercado estava se posicionando ali com mais força no setor de varejo e teve ali uma performance interessante naquela janela, naquele momento. Né. Como a resposta do primeiro turno não foi muito diferente do que as pesquisas vinham mostrando, né, o mercado ali entrou num processo de ajuste também desse setor que é totalmente normal, o mercado ele não sobe em linha reta, né, mas a gente teve ali um ajuste rápido, um ajuste momentâneo. Tá? Sobre a Copa do Mundo, né, se vai aumentar os gastos no setor de varejo, poxa, Felipe, eu não consigo enxergar. Né? Existe aquela narrativa de que antes da Copa do Mundo o pessoal troca muito de televisão e tudo mais, só que a gente já teve esse movimento ali no período da pandemia. Né? No período da pandemia, que as pessoas ficaram em casa, já fizeram com mais força esse movimento, né? essa melhoria, esse upgrade dentro de casa. Então, eu acredito que assim, vai ser um pouco diferente, né, do que a gente viu aí nos movimentos antes das outras Copas do Mundo. Boa! Bom, agora eu e o Guga vamos conversar agora com o Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos aqui no nosso Pre-Market. Oi, Felipe, seja bem-vindo, bom dia para você, tudo bem? Fala, Daniel, fala, Guga, meu grande amigo aí de anos já de mercado. Muito bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, vamos que vamos. Boa! Queria começar... Muito legal te ter aqui, Felipe, no nosso primeiro pre-market aqui na BMC News, né? Como bem falaste, sempre à disposição. De amigo do mercado. Muita bagunça já fizemos aí por, né? Passadas ao vivo afora, né? Então tem um grande apreço aí pelas suas análises, cara. Vamos que vamos. Três, 4 lives ao mesmo tempo, né, Guga? Nossa, enlouquecedora. Enlouquecedor. Vamos lá. Boa. Bom, Felipe, vamos começar falando de Ibovespa aí. Queria que você analisasse aí como foi o dia de ontem aí pra gente. Enquanto isso, eu e o Guga vamos interagindo aí contigo e vendo os melhores gráficos para ir pra gente falar. Vamos que vamos então. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou ter que travar aqui de uma outra live, que a gente vai participando também. Aqui é 3 lives ao mesmo tempo, né? Bom, compartilhar minha tela com vocês aqui. Pronto. Então vamos lá. Aqui está o gráfico do nosso Ibovespa, no dia de ontem. O movimento até me surpreendeu, essa alta no dia de ontem, né? Lá fora subiu pouco mais do que 1%. E a gente viu aqui o nosso mercado subindo quase 2% ontem, abrindo na mínima, né? E fechando praticamente na máxima, né? A máxima foi no 115.795, veio fechar aqui em 115.743, né? Rompendo as médias curtas de 9 e de 21, né? Conseguiu ultrapassar depois de uma semana fechando abaixo delas. A gente viu até um movimento engraçado aqui no Ibovespa, né? 5 pregões de alta consecutivos. Depois a gente viu aqui 5 pregões de queda, né? Também consecutivos, e a gente vê aqui agora, né? 2 dias consecutivos de alta,
né? O fechamento de ontem acima dos 115.500 empolga, né, principalmente por conta do volume financeiro, né, o volume financeiro aqui acima das médias, da média de 20 períodos do volume, né, um volume aí então bem forte, foi o maior volume desde o dia 7, né, de outubro, volume crescente na parte das compras, inclusive, começando a apontar para cima. Quando a gente tira um pouco, né, o foco do curtíssimo prazo, a gente vê que essa região é uma região de teste muito forte do ano passado, praticamente dos últimos 2 anos, né? A gente consegue ver aqui um canalzão de baixa, tá? Um belo canal de baixa com topos decrescentes e fundos decrescentes e que respeita essa linha que é amarela decrescente minha, né? Inclusive a gente chama de uma LTB, uma linha de tendência de baixa, tá? A gente consegue apresentar aqui também, pessoal, mais um teste no dia de ontem, e aí o que chama a atenção daqui para frente, né, é se o Ibov vai conseguir romper essa máxima aqui dos 118.380, tá? Então, passando dessa região, aí a gente tem aquelas nossas projeções mais antigas, né, tanto dos 121 mil pontos até os 126 mil pontos e depois nos 131 mil pontos no Ibovespa, que é a máxima histórica, que foi inclusive após o pior momento aí da pandemia. Então é mais ou menos por aí. Felipe, eu tô olhando o teu gráfico aqui, eu tenho um pensamento muito positivo, muito alinhado com o que tu tá falando, né? E, assim, olhando, me parece que essas próximas 2 semanas elas serão muito decisivas para um grande movimento para o Ibovespa, né? Eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, mas olhando para esse gráfico agora que tu está nos compartilhando, não tem movimento pequeno. Ou rompe e acelera o nosso mercado, né? Ou entra num período de correção, me corrija, podemos voltar lá para baixo, para o fundo do canal, é isso mesmo? É exatamente isso, né? Inclusive a gente tem aqui, né, como você falou, né, rompendo esses 118.400, a gente tem grande força, né, para buscar esses patamares superiores, como eu apontei para vocês. E por outro lado, né, o mercado se apavorando, vamos dizer assim, se perder essa mínima aqui da semana passada, na sexta-feira, né, nos 111.600, a gente tem um primeiro tropeço aí, até pelo menos aqui essa região de suporte, já estamos falando de 3%, tá? Até os 108 mil pontos, e depois, pessoal, aí o tropeço é bem maior mesmo, para renovar as mínimas do ano, inclusive, até pelo menos 95 mil pontos, com uma queda de 15%, e até mais, né? A gente tem até essa margem, como você bem comentou aí, Guga, dos 91.500, 92 mil pontos, com uma queda de quase 18%. Mas, eu sou, né, a gente sempre comenta aí, né, deixa eu ver se eu habilitando aqui o meu vídeo, vai cair aqui. Não caiu. Os dois estão funcionando normal, só um segundinho. A gente sempre, né, eu sempre comento que eu sou aquele eterno otimista, né? A gente espera que o mercado puxe para cima. Quando a gente olha aqui na tendência mais de curto prazo, a gente vê uma tendência de alta mais firme aí. Para mim, a princípio, é uma leitura de alta, sim. Esse cenário de quedas aí eu prefiro deixar um pouquinho de lado. Concordo, tô contigo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Felipe. O que tu tá sentindo que tem feito... assim, pelo que eu acompanhei, tu me corrija se estiver errado, né? Tu é um cara que acompanha muito de perto todos os movimentos que o mercado vem fazendo. Tem sentido que tem mudado alguma coisa no comportamento do mercado nesse período entre os 2 turnos das eleições? O mercado mudou alguma coisa? Ele está mais otimista? Ele está mais comprador? Os movimentos estão mais de queda, mais pessimista? Eu olhando assim para o gráfico, esse gráfico que está mostrando aqui do Ibovespa, né, tem me mostrado que a gente está num movimento positivo, né, num movimento otimista. O que tu tem percebido do mercado, né? Principalmente nessas 2 semanas? O que tu está esperando para essas próximas 2 semanas também, que antecedem o segundo turno? E, enfim, né? O que tu está olhando aí para nós? Então, vamos lá, gente. Em relação às eleições, né, a gente com certeza vê aqui o mercado interpretando de forma positiva, tá, o comportamento do primeiro turno, né, não só pela vitória, vamos dizer assim, né, no primeiro turno, das vitórias regionais
da direita, né, que tem uma pauta muito mais reformista, uma pauta muito mais de privatização, enfim, né, de que as empresas sejam mais voltadas para o seu core business, empresas estatais que eu digo, né, então como que uma Sabesp, né, seja privatizada aqui em São Paulo, né, inclusive com a vitória do Tarcísio, isso ficou muito em alta, né, e a gente vê com certeza o saldo positivo. Na sexta-feira pré-eleição, que foi aqui no dia 30, né, a gente já viu o mercado realizando, né, os ganhos dessas quedas, né, o mercado desabou ao longo da semana e depois acabou puxando forte para cima na sexta-feira, subiu 2,2, mas até aqui a gente não tinha ainda a definição do primeiro turno. Depois, no primeiro pregão, na segunda-feira após eleições, o mercado fez a sua maior alta aí dos últimos 2 anos praticamente, né, subindo 5,54, que foi esse grande movimento aqui, ou seja, interpretou como positivo, né, esse resultado aí mais para a direita, vamos dizer assim, politicamente falando, das eleições de primeiro turno, continuou subindo depois, tá? E por outro lado, né, depois tivemos 5 pregões, como eu falei aqui, de realização. Porém, essa realização não apagou o movimento do pós-eleição, tá? Inclusive, nesses 2 últimos pregões dessa semana, né, segunda e terça-feira, o mercado fechou com uma forte alta, tá? Em 2 dias consecutivos, na segunda-feira subiu 1,38 e ontem subiu 1,86. E outra coisa que eu sempre comparo, né, o tamanho, a amplitude dos candles, né? Então, aqui a gente viu na quarta-feira passada, quinta e sexta, ele sair dos 115.800 para ir testar aqui no fechamento 112.100 em 3 pregões, né, em 3 períodos de negociação. A gente viu aqui na segunda-feira sair lá da abertura do 113.600, né, praticamente a mesma região de fechamento de sexta, para fechar ontem no patamar de quarta-feira. Então, em 2 dias, a gente subiu o que demorou 3 para cair. Ou seja, as altas estão muito mais fortes do que as quedas, pela minha leitura, né? Inclusive com o fechamento de ontem na máxima do candle e o volume vendedor, que a gente chama decrescente, e o comprador crescente. Então, esse fundo mais elevado do que o último fundo anterior, com esse último topo mais elevado que o topo anterior, a gente pode até brincar aqui de fazer mais um canalzinho de alta do curtíssimo prazo, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê aqui que sim, né, observando o saldo pós-eleições, o mercado, do meu ponto de vista, está muito mais positivo, vamos dizer assim, muito mais otimista do que pessimista. Vamos ver se vai ter força para romper os 118.300, 118.400. Bacana, bacana. E, Felipe, não sei se o Daniel quer fazer alguma pergunta, senão eu vou perguntando, porque eu sou curioso. Vamos embora. Né? Eu gosto de entender a visão, entender o que está Diga tá lá, Guga, pelos analistas. Né? Vamos embora. Eu queria saber, Felipe, tem algum setor que tu está acompanhando, que tu está enxergando que está sendo destaque nesse momento, assim, ou que tem um pouco mais upside, algo que está te chamando mais atenção, né? Olhando para o lado positivo, né? Sem olhar para o lado negativo, obviamente. Então, vamos lá. Como você bem falou em relação ao varejo, eu estava acompanhando a live aqui antes de entrar, você pensa que vai ser um comportamento diferente do varejo. Eu concordo com você em relação ao final de ano, né? A gente está tendo aí um momento, né? Até o Magalu, né, por exemplo, a gente está tendo um momento totalmente inédito, né? A primeira Copa do Mundo aí pós-pandemia, e a gente vê sim que o Magazine Luiza, por exemplo, já teve uma bela recuperação pelo mercado entender que o ativo estava subprecificado, vamos dizer assim, né? Porém, quando a gente olha aqui, né, as máximas do ano passado, até o fechamento de ontem, por exemplo, o papel ainda acumula queda de 82%, né? E a gente teve essa bela congestão aqui no iniciozinho desse ano, né? No final do ano passado e início desse ano. Então, a gente tem sim região de teste, ó, aqui inclusive já testou, né, no topo da semana passada, já testou como região de resistência, né, esse patamar. Temos aqui sim potencial de chegar em 7,44, né, que aí já estamos falando de uma valorização em relação ao fechamento de ontem de 72%. Então, do meu ponto de vista, olhando pelo gráfico, né, via varejo também, nem se fala, né, varejo já alimentício, né, já está um pouco mais corrigido, né? O Pão de Açúcar, por exemplo, também já deu uma bela puxada no início desse segundo semestre, mas para mim ainda tem muito espaço para o papel recuperar esses patamares, né? Pão de Açúcar, por exemplo, ó,
vindo buscar aqui, ó, já está com 50% de perda da máxima do ano passado. Né? A Ambev, aí, que o pessoal sempre faz muitas projeções, sempre em vésperas de festas de final de ano, carnaval e Copa do Mundo não é diferente, né? O pessoal sempre é atraído para a Ambev por entender que o consumo de bebida alcoólica vai aumentar bastante nesses períodos, né? Então a gente tem aqui 22% de depreciação sobre o topo de 2021. Outro setor que também parece estar dando alguns sinais de ignição, né, que ainda dá tempo de entrar, é o da construção civil. Né? Ainda mais com um cenário aqui no Brasil de estabilidade, né, dos juros, né, alguns sinais de que o aumento do ciclo dos juros, né, tenha chegado ao fim, ou, né, próximo do fim, já para quem sabe pensar em quedas no início do ano que vem, e com certeza o cenário de juros mais baixos é mais interessante para as construtoras. Né? Então o financiamento imobiliário vai se dar bem, vamos dizer assim, com esse cenário. Então a gente também é outro setor. Só o fato de não pensar também que vai subir, só em pensar que no fato de que não vai subir também os juros já ajuda, né? Exatamente. E então, assim, a gente tem aqui Serela com 30% de depreciação da máxima anterior. Aí, eu até coloquei a Zetec na nossa carteira para essa semana por isso, né? É um dos papéis aí que também está mais descontado. A gente está aqui com 50% de depreciação da máxima anterior. Né? E detalhe, né? A gente não está falando da massa desse topo anterior em relação a um cenário pré-pandemia, tudo certinho, mar calmo, etc. A gente está falando de um cenário já com pandemia aqui no preço. Né? Então, assim, a gente tem sim muita possibilidade, muito espaço para subir, ainda mais, né, o Banco Central do Brasil, né, foi um dos primeiros a aumentar juros, aumentar de forma agressiva, e agora colhe os frutos dessa decisão. Então, com certeza, construção civil, varejo, até bancos, tá? YouTube, por exemplo, né? Olha o gráfico de YouTube, né? A gente não tem como deixar de lado, né? Vale tá muito barato. Vale, eu tô careca de falar aqui na nossa transmissão, ainda mais agora, né? Que teve aí mais um. Oi? A calvície de tanto falar, então, a carequinha de tanto falar. Não, entendi. Não, esse problema não vai ter. Esse problema não pretendo ter. Né? A gente corta cabelo porque o cabelo é ruim mesmo, mas vamos, foco aos gráficos aqui. E Vale, então, só desse ano, né, gente? Olha o espaço que a gente tem para crescer de Vale, né? Vale depreciado 27%, né? Flertou aqui com patamares acima das médias de 200 períodos, né? Então, assim, a gente tem bastante espaço para recuperar. Olha a Vale aqui, olha que topo lindo de Vale aqui nos R$98. Né? A máxima aqui do ano passado, né, de 2021, a máxima também legal, né, Felipe, desse ano, então Vale para mim é 98 em breve. O legal disso tudo que tu tá nos mostrando é que o mercado já teve nesse cenário, o mercado já entende o que justificaria os preços estarem em um determinado cenário, e a gente tem uma desvalorização aí muito grande, como tu falado, de 50%, 40%, 70%, né? Então o mercado consegue enxergar muito bem, né? Só o retornar a um determinado patamar já traz uma super performance aí para a carteira dos investidores que tiverem um pouco mais de paciência, pelo que eu estou entendendo aqui nas análises que tem nos mostrando. Exatamente, né? É aquele velho ditado, né? A Bolsa de Valores ela sempre remunera bem o mais paciente, né? É a troca de dinheiro entre os pacientes e os impacientes. Só para você ter uma noção, só para a gente, né, voltar aqui um dado interessante, né? Você falou sobre, né, 20%, 50% de depreciação. Olha alguns ativos aqui, quanta depreciação a gente tem em relação à cotação dos últimos 12 meses, tá? A gente tem aqui IRB e Melius, eu não gosto muito, tá? Então eu não vou nem usar esses exemplos, que são exemplos mais radicais, mais extremos, vamos dizer assim, né? Agora, Magalu, 70% em relação aos últimos 12 meses. Natura, mesmo com a alta que a gente viu aqui ontem, né? Por conta da ESOP, ainda assim está com uma queda de 67% em relação aos últimos 12 meses. CVC, Pets, Qualicorp, Via, Banco Pan, olha o gráfico de Banco Pan, pessoal. Olha o gráfico de Banco Pan. Se isso aqui não mostra, né, uma bela recuperação agora de curto prazo, pessoal, eu não sei o que mostra. Né? A gente vê aqui, né, esse belo canal de alta, flertando com a média de 200. A hora que testar, a hora que romper essa média de 200 e de preferência romper esses 8,28, pessoal, logo ali a gente tem R$11, depois a gente vai para R$13,50, depois a gente vai para R$17 e quem sabe aqui R$24.
né? Então, assim, Banco Pan também uma excelente oportunidade. Alpargatas perdendo 55%, Redditor 54%, Marfrig 53%, Azul 52%, Gol também, enfim, Americanas de novo, e Minas. Então, a gente tem empresas bem sólidas, né? Não estou falando de nenhuma empresa que fez IPO recentemente, não. Estamos falando de empresa bem sólida, Uzi Minas, Embraer, né? Marfrig, Alpargatas, empresas, Ecorodovias caindo quase 50%, CSN. A gente não está falando de Melios e IRB, né? Estamos falando de empresas grandes, empresas consolidadas, Raizen, Hapvida, enfim. Né? A gente tem muita oportunidade no mercado, mesmo com esse primeiro impulso já sendo dado aí. Sensacional, sensacional. Daniel, vocês têm quanto tempo a gente tem ainda de programa? Podemos continuar perguntando ou não? Se possível, só mais uma pergunta, porque senão a gente estoura tudo aqui. Tá bom. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é em relação ao hoje, né? Vou aproveitar que tu está aqui, pega especialista também em operações pontuais, né, operações de curto prazo. O que está enxergando para hoje, para o nosso mercado? Tem alguma projeção? Tem algum rastro, aí, algum cheiro que a gente possa tirar aí para índice, para dólar, algo do tipo também para poder agradar o nosso público que está nos assistindo aqui pela Nelógica, ao vivo, pelo YouTube, né, que gosta muito de operações de curto prazo? Com certeza, vamos lá, eu vou até tirar aqui o compartilhamento, voltar aqui para minha câmera, né? Hoje a gente vai ter livro bege nos Estados Unidos, às 15 horas, para quem não sabe o que é o livro bege, é uma coletânea de expectativas e projeções do Banco Central americano sobre a economia americana e também, né, dando uma pincelada na economia global, tá? Que é o principal evento do dia de hoje, porque a gente já teve mais cedo também os dados de inflação, né? O CPI lá na zona do euro, né? Que bateu recorde, né? Bateu aqui em 9,9% em setembro, recorde, máxima histórica, né? Mas ainda assim veio abaixo da expectativa. Então é muito engraçado. A gente vê inflação lá na zona do euro alta, batendo recorde, mas ainda assim o mercado lá fora sobe. Como assim? Né? Veio abaixo da expectativa. Né? A expectativa era de vir um dado bem pior, né? Batendo aí os 10% e veio um pouco abaixo. Então o mercado falou: opa, já estava precificado um cenário de 10%. Veio 9,9, um pouco abaixo, né? Parece pouco, mas é bastante coisa, né? Então, o mercado lá subindo nesse momento. Aqui não. Lá nos Estados Unidos, né? A gente teve balanço, né? Divulgação de balanços aí de Procter & Gamble, P&G, IBM, Tesla e Alcoa, né? Que também não foram, não vieram tão bem, porém, ainda assim, o mercado não conseguiu realizar, né? Os futuros americanos em alta, né? O mercado americano abre agora às 10h30, daqui a pouquinho, né? Um pouco depois do nosso mercado aqui, e também fechando em alta, né? A gente tem também em alta, além dos futuros do mercado europeu e dos futuros americanos, a gente tem também as commodities em alta, né? Então isso pode ajudar, sim, o Ibovespa a continuar a sua valorização, e aí a gente, né, se encaminhando para, quem sabe, mais 5 pregões, né, mais 3 pregões, vistos os 2 anteriores de alta aqui no nosso mercado, no Ibovespa. Então, a princípio, né, índice para cima hoje, dólar para baixo, e vamos aproveitar aqui durante a nossa live. Eu também faço uma live aqui no meu canal, né, Felipe Fradinho, todos os dias de 8h45 até o meio-dia, acompanhando o mercado. Então, já aproveito para estender o convite para o pessoal nos acompanhar também, a galera que quiser operar índice e dólar. E agradeço, né, o espaço aí dado pelo Daniel e pelo Gustavo. Sempre uma honra estar aqui na BMC, é muito importante para mim. Então, sempre à disposição também. Show de bola! Boa. Valeu, Felipe. Brigadão aí pela participação aqui no Pre-Market. Um abraço para você. Por favor, volte mais vezes, hein? Estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Ótimo dia. Valeu. Obrigado, Felipe. Um grande abraço. É isso aí. Valeu. Guga, só vou pedir um minutinho para você, porque a gente precisa dar um intervalo, mas daqui a pouco tem mais Guga Almeida aqui no Pre-Market. Até já. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Talvez o digital seja mais fácil de você fazer essas mudanças tão rápidas. A loja física consegue hoje fazer isso que o Marcos diz? Claro que eu estou perguntando, porque com certeza tem muita gente perguntando, falando, mas o digital é legal, vou lá no site, muda alguma coisa, mudou. Mas e na loja física? Isso que o Marcos falou e a sua percepção, Hélio, por favor. Tem um negócio que é legal, né? Hoje tem uma linha de pesquisadores que dizem o seguinte, o cliente agora quer a hiperexperiência na loja física. Então, antes a pessoa queria uma experiência, agora quer uma hiperexperiência. O ser humano é um ser gregário. Ir para uma loja física, ir para um shopping, ir para uma rua de comércio é uma experiência. Uhum. Você vê gente, você conversa com gente e a expectativa sobre as lojas foi aumentando também. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui com o Pre-Market nesta quarta-feira. Ô Guga, queria saber de você aí o que podemos esperar do mercado para hoje, dólar para hoje também. O que está aí ao seu alcance? Boa, o que está ao meu alcance? Essa foi uma ótima pergunta. Vamos para o gráfico, né? Vamos olhar aqui para o momento atual aqui do nosso mercado e tentar entender um pouco o que podemos esperar tanto do índice quanto do dólar. Pode ser? Pode. Legal. Compartilhando aqui na tela, né? Eu estou aqui com o gráfico do índice futuro. Né? Ele está aqui com 5 minutos de atualização para cada candle. Então, para quem não entende o que são os candles, cada barrinha dessa aqui ela é considerada como se fosse um candle, né? Como se fosse uma vela. E ela mostra aqui a nossa máxima, mínima, abertura e fechamento de 5 minutos aqui no caso. Tá? Então, eu tenho aqui o comportamento na minha tela, né, do dia de ontem, dia 18 de outubro. Se nós olharmos o mercado ontem, ele abriu com gap de alta, certo? Logo em seguida, o mercado sofreu uma rápida desvalorização aqui de 500 pontos nos primeiros 10 minutos. Foi buscar novas máximas, ficou boa parte do tempo ali nas máximas, né, até abertura lá fora, e aí entra no primeiro estágio assim, de correção um pouco mais intensa. Né? Então, aqui o mercado já vinha mostrando que começaria um cenário de topo de curto prazo, né? Ou seja, toda essa valorização que nós tivemos na segunda e na terça-feira, a gente teria espaço para iniciar uma correção um pouco mais acentuada. Né? Pelo ânimo do momento, né? Mas pelo ânimo do momento mesmo, o mercado ele foi fazer, né, novas máximas em relação ao dia, e hoje nós abrimos aqui com gap de baixa, né, e estamos aqui sofrendo uma desvalorização até então, né, em torno de 0,5% agora nesse momento, né, enquanto o dólar sobe 0,4%, né, e lá fora a gente está vendo aqui o Nasdaq Futuro, por exemplo, caindo 1,63% neste momento. Tá? Então, o que eu estou enxergando aqui, Daniel, tá? Para que a gente possa entender. Tá? Eu acho que um pior cenário para o dia de hoje, tá? Olha aqui um pouco dos extremos, tá? Seria o mercado voltar aqui para os 115.500 pontos. Pô, tem espaço para isso? Tem. Né? Olhando aqui para o nosso índice futuro, tem espaço para isso. Tá? Isso seria voltar ali um pouco abaixo, né, das mínimas da parte da tarde dessa segunda-feira. Tá? E aí esse aqui seria o meu cenário mais negativo, tá? Que eu tenho aqui agora na minha tela. Tá? Já no ambiente de melhoria, olhando para o que nós estamos agora, tá? O que eu consigo projetar,
nesse ambiente seria ir para a região dos 119 mil pontos. A gente teria aqui essa quarta-feira aqui com o mercado, né, quem sabe indo trabalhar lá para os 119 mil pontos, 118.950. Então, para mim, tem esse é o extremo do dia de hoje. Tá? Os movimentos mais intensos, positivos ou negativos para o dia de hoje estão dentro dessa janela aqui de configuração para o índice futuro. Tá? Aí aqui no meio do caminho tem N cenários possíveis que possam vir a acontecer. Então, qual é a minha sugestão? Né? Aquele investidor que tem uma cabeça mais autista, tá entendendo que o mercado ele tem espaço para andar, para continuar se movimentando de forma positiva, eu buscaria todas as minhas projeções para essa região aqui do 118.950. Acho que tem que buscar o extremo positivo ali. Obviamente que se o mercado for corrigindo e voltar aqui para 115.500, a gente tem aqui uma possibilidade maior de buscar compras mais assertivas, movimentos mais assertivos. Por quê? Porque tu chega num extremo de baixa, ele encontra o paredão e dali tende as coisas a ter um repique, ter uma melhora e assim por diante. Aqui é muito mais seguir a tendência e continuar o movimento direcional, indo buscar um patamar de preço um pouco mais elevado. Então esse é o cenário que eu tenho aqui para o índice futuro. Já o dólar futuro, o dólar FUT, que a gente consegue puxar aqui pela plataforma da Analógica, é bem legal por causa disso, porque ele traz aqui as séries históricas, todas elas já com as suas correções. Então, quando a gente olha aqui para o dólar futuro, o cenário que nós estamos tendo aqui no dólar futuro, é um cenário que vem já desde o dia 13 de setembro, dentro de um range, que trabalha aqui entre os 5,40, que foi as máximas ali que a gente teve naquele período ali de dia 13 de outubro, e a mínima aqui, a região de 3,25. Então a gente está no meio desse caminho, bem no meio desse caminho aqui. O que nós podemos esperar? O que pode vir a acontecer aqui com o dólar? Onde ele pode escalar aqui no curto prazo? Olhando um movimento mais curto, porque quanto mais curto, mais certeza a gente tem, mais pontual, mais na mão, mais dentro do movimento atual o mercado está. Então, dentro do movimento mais curto é aqui chegar aqui na região de 5,314. Superando 5,350, superando 5,415. Esse é o primeiro movimento, é o movimento mais curto que eu consigo enxergar de projeções. Olhando para um movimento maior, e aí começando a escalar, olha os 5,350 para 5,360. A gente consegue enxergar aqui uma região que começa a apresentar uma certa sincronicidade nesse patamar de preço. Ali entre 5,35 a 5,36, a gente consegue enxergar aqui uma região de sincronicidade. Então, provavelmente, se a gente tiver aqui um movimento que faça a nossa bolsa corrigir, e o dólar venha a ficar um pouco mais estimulado no curto prazo, me parece que o grande divisor de águas é a região de 5,35, 5,36. Então, é o que eu consigo enxergar aqui nesse momento, certo? Para mim, o pior cenário do dólar é voltar ali para a região dos 5,19, 5,20, e aí ficar nesse range, ficar nessa batalha aí até o final deste ano, se nada muito surpreendente acontecer. Nós não podemos esquecer que período de eleições está ainda aberto, tudo pode vir a acontecer, e o fato de tudo poder vir a acontecer pode escalar coisas negativas, pode escalar coisas positivas. Então, é muito importante também ter o que a gente chama de stop nas suas operações. Então, qual é o máximo que eu aceito perder em um determinado momento, em um determinado movimento, que o mercado venha a fazer em um determinado instante. Perfeito, Guga. Legal, gostei dessa dinâmica aqui do pre-market, um novo pre-market aqui, bem legal aí. E vamos estender isso para agora todos os dias. Um abraço, Guga. Valeu. Até amanhã. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Amanhã estamos juntos novamente. Valeu. Grande Guga Almeida, CEO da Trading Insights, aqui no Pre-Market. Legal, muito bom. E não deu para responder todo mundo, mas amanhã a gente vai ter um pouquinho mais de tempo aí para analisar mais, então não perca. Amanhã a gente traz mais aí tempo aí
para analisar as empresas para vocês, tá? Porque agora a gente tem aqui a presença do Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, ao vivo aqui no Pre-Market. Oi, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo. Fazia tempo que eu não te via. Verdade, né, pessoal? Já estava com saudade de aparecer aqui. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia, com certeza. Muitas aulas aí, hein, Caio? Tem muita coisa acontecendo aí. Caio, eu queria começar falando de ontem, porque o Ibovespa ele avançava aí nos primeiros negócios, como até o Guga estava mostrando agora, acompanhando aí o desempenho dos mercados acionários no exterior, enquanto o noticiário corporativo destacava dados de produção e venda da Vale, estudo da Natura Co para o IPO da unidade da CESOP. Queria saber qual que é a sua avaliação sobre o mercado ontem, o que você espera para hoje também? Sinceramente, existem muitas tensões que estão pelo caminho agora, mas tudo, tanto aqui quanto lá fora, tem relação direta com as margens dos negócios. Uma coisa que é muito importante, né? É sempre bom fazer esse lembrete. Muitas vezes as pessoas acham que quando você compra uma ação, você está comprando uma coisa totalmente desconectada da realidade, mas não é o caso, né? Que nem você bem pontuou, né? Questões da Natura, da Vale. O que a Natura faz? Ela vende ali os cosméticos, os produtos de beleza. O que a Vale faz? Ela é uma mineradora. Então, assim, todas as vezes que os resultados das empresas acabam sendo impactados, as margens especificamente, isso gera certa preocupação. E no caso, nós estamos passando por uma temporada de balanços lá fora, que é onde a gente começa a verificar nos mercados um pouco mais desenvolvidos que o nosso, quais são os efeitos dessas altas de juros. No caso, recentemente, nós tivemos aí, né, do último ano para cá, do último ano e meio para cá, uma alta da Selic que saiu da casa de 2% e está em 3,75%. Não deve ir além disso, muito provavelmente daí para baixo, mas essa alta, obviamente, que ela encarece o custo de capital das empresas, ela traz uma dificuldade maior e isso pode sim ser refletido nas margens das empresas. Então, no curtíssimo prazo, temos que acompanhar aí o desdobrar de várias tensões, especialmente na política e tudo mais que estão acontecendo agora, mas no médio prazo, por médio prazo, aí vamos considerar 1, 2 anos, é importante observar qual é o efeito da subida forte de juros que a gente teve aqui e que também está acontecendo lá fora sobre as margens das empresas. Porque no final das contas, o que acontece? Toda vez que você tem um processo inflacionário, a inflação começa a subir, você que está nos assistindo, seja você um investidor, ou seja você tem um negócio, você empreende e tudo mais, você deve ter reparado que nos últimos 2 anos, conforme a inflação subia, os preços de todos os seus fornecedores também subiam. Com isso, na prática, o que acontece? Quando você tem um período inflacionário, as empresas adicionam essa inflação à margem. Na média, tá? Não são todos os setores, é óbvio, mas você vê isso acontecer por qualquer que seja o motivo quando você tem um período inflacionário. E quando você chega no momento em que as taxas de juros começam a correr atrás desse prejuízo para reverter essa trajetória de alta inflacionária, você vê que as margens elas chegam num certo patamar, elas empatam e depois, durante um tempo, elas começam a ser reduzidas. Um exemplo muito fácil que tem, para não parecer que eu estou falando grego aqui, é o seguinte: pensa aí qual que era o carro popular mais vendido do Brasil em 2020. Quanto que custava a versão mais completa desse carro? Provavelmente na faixa de 60 mil reais. A versão mais completa, tá? Mais em todos os detalhes aí. Em 2022, esse mesmo veículo passou a custar, na mesma versão, com os mesmos opcionais e tudo mais, passou a custar cerca de 100 mil reais. O que aconteceu nesse período? A gente teve um destravar de inflação no mundo inteiro, diga-se de passagem, não foi só aqui, e essa inflação foi adicionada às margens. O que deve acontecer em breve para esse setor, por exemplo, setor automotivo? O preço dos veículos deve andar um pouco de lado, ele não vai subir muito mais. Por quê? Porque durante o período inflacionário isso já foi adicionado às margens e para que as pessoas simplesmente não olhem e pensem, não faz o menor sentido eu comprar esse produto, que é o chamado demand destruction, né? Quando você aumentou o preço suficiente para que as pessoas parem de comprar. Para que isso não aconteça, as empresas ou mantêm a sua margem intocada ou elas queimam um pouco de margem durante essa descida da inflação. Então, assim, eu dei todo esse panorama para explicar o seguinte. Primeiro, a gente tem o aumento inflacionário.
Segundo, a gente tem o aumento das taxas de juros para buscar conter esse aumento inflacionário, trazer a inflação de volta para a meta. Em terceiro lugar, o que a gente tem que observar é qual o efeito disso para as margens das empresas. E no final das contas, o grande nome do jogo aí, num certo período relevante, que eu chamaria de médio prazo, 1, 2 anos, é saber exatamente como, diante dessa normalização de juros global que está acontecendo agora, as margens das empresas são afetadas. Porque isso tem tudo a ver com as cotações que você vai verificar todo dia. Legal. Agora, o Caio, a política monetária restritiva aí no país, ela começa a pesar sobre as despesas financeiras das companhias. Esse fator aí, somado também à expectativa de redução do crescimento econômico e de recessão em economias desenvolvidas, ele deve reduzir as margens das empresas de capital aberto, por exemplo, nos próximos trimestres? Muito provavelmente. É muito difícil você escapar de um cenário em que o dinheiro fica, e por o dinheiro ficar mais caro, eu quero dizer, os juros sobem, em que o dinheiro fica mais caro aqui e lá fora. O importante num momento como esse, que até é conhecido como flight to quality, né? Muita gente usa essa expressão lá fora, é você buscar investir em empresas que já te oferecem uma certa rentabilidade, já oferecem resultados que são palpáveis no curto prazo. E por que isso acontece? Toda vez que você tem um aumento dos juros, você acaba reduzindo a liquidez financeira no mundo, você acaba reduzindo os incentivos que existem no mundo para investimentos em negócios que têm risco maior. E nesses momentos, os negócios que atraem mais capital, né, que atraem mais interesse e, portanto, passam um pouco melhor por períodos de turbulência, são os negócios que já entregam resultados. Então, por exemplo, vou dar uma comparação bastante direta aqui. Pega, por exemplo, o setor bancário, que independente da taxa de juros, ele vai estar lá participando da oferta de crédito na economia e ofertando crédito, ele vai estar circulando, ele vai estar ganhando com spread e tudo mais. Ele pode ganhar um pouco mais ou um pouco menos, mas ele sempre vai ganhar, porque o negócio dele é vender dinheiro. Versus uma empresa de tecnologia, qualquer empresa de tecnologia, que tenha em mente um grande plano para mudar o seu próprio setor daqui 10 anos, mas hoje essa empresa custa a pagar as próprias contas com a receita que ela faz. Essa empresa sofre muito, está sofrendo muito nesse ano, e os bancos, como por exemplo um setor bastante resiliente, principalmente na economia brasileira, os bancos continuam bastante fortes. Eu vou pegar um caso específico, por exemplo, que foi muito emblemático durante a pandemia, que a gente estamos vivendo, segundo os dados da OMS, mas um caso bastante emblemático é o da empresa Peloton, que é uma empresa que fabrica equipamentos e também vende serviços dentro desses equipamentos de exercício físico para você ter na sua casa. Uma assinatura que, assim, mesmo no período da pandemia, que estava todo mundo se exercitando em casa e tudo mais, era uma assinatura que era cara, mesmo para os padrões dos Estados Unidos, que já tem uma renda superior à nossa, era um produto caro. Resultado disso é que só nesse ano, a Peloton já caiu 90% o valor da ação dela. E por que isso acontece? Porque é uma empresa péssima, muito difícil de investir? Não, porque em um cenário em que o juro fica mais caro, o dinheiro fica mais seletivo e ele vai para locais onde ele tem mais qualidade ou literalmente mais margem. Tanto é que uma frase que deu certa polêmica ali, né, em 2020, né, do Ray Dalio, que era do Bridgewater, né, saiu agora, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Eu acho que é o maior fundo de investimento do mundo, diga-se de passagem, tem 150 bilhões de dólares lá. No começo de 2020, o Ray Dalio soltou uma frase e depois acabou, né, o pessoal virando uma piada com ele, falando cash is king, quer dizer, quem tem dinheiro está na frente dos outros, porque todos os ativos começam a se desvalorizar e tudo mais. Ele falou isso um pouco antes da pandemia, ter um derretimento forte nos mercados, mas depois teve uma reversão tão grande, dentre outros motivos, por uma injeção maciça de capital feita por bancos centrais no mundo inteiro, que essa frase acabou virando uma certa piada. O pessoal falou assim, nossa, como assim quem tem dinheiro é rei? Se eu estou investindo agora no mercado acionário, no S&P, por exemplo, o S&P subiu 60%, 70%, algumas empresas dobraram de valor. Como isso funciona? Porém, na prática, essa frase ela faz muito sentido para momentos em que você está para passar por grandes turbulências. E no final das contas, é aquela questão.
o Brasil, de fato, se a gente for olhar o Focus ali, tem uma previsão de crescimento para 2023 bastante baixa. Gostaria de ressaltar que eu acredito sinceramente que essa previsão não considera diversos fatores positivos da nossa agenda microeconômica, que inclusive permitiram que as previsões fossem muito melhores durante o ano, né? Quem não se lembra, no começo do ano havia quem previsse recessão, e agora a previsão média do último Focus que saiu na segunda-feira é que o país cresça 2,7%. Então, quer dizer, né? Tem muita coisa aí da agenda micro que acaba não sendo precificada adequadamente, em minha visão, e isso pode significar que a gente tem um crescimento maior do que o Focus mostra hoje. Porém, lá fora a situação é muito complicada, porque a inflação nos Estados Unidos ela continua muito resiliente, entendeu? O Fed subindo bastante os juros, está em 3,25 agora, começou o ano em 0,25, e com os mercados falando que no máximo chegaria a 2, chegou a 3,25 agora, deve ter outro aumento de 75 basis points, não está descartado que tenha um de 100 basis points, e assim, muito provavelmente esses juros vão chegar perto de 5% antes de começarem a cair, o que significa que isso impacta a economia americana de maneira muito direta. Praticamente impossível. Aliás, deixa eu corrigir minha frase aqui. Tem um índice que o Bloomberg levanta sobre qual a possibilidade de recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses, e esse índice agora já bateu 100%. Então, quer dizer, uma recessão já está certa que vai acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. Resta saber qual o tamanho dela e qual a extensão temporal dela. E na Europa também nem se fala. A gente tem uma inflação que ameaça muito fortemente grudar nos preços, ou seja, ela é incorporada aos salários, e aí o salário aumenta, o preço aumenta, o salário aumenta, o preço aumenta, o salário aumenta, o preço aumenta, e assim por diante. E uma inflação de duas casas em diversos países, na zona do euro como um todo, a inflação de 2 dígitos hoje, uma inflação dessa magnitude, ela demora mais, historicamente, vamos dizer assim, ela demora anos para cair. A vez mais rápida que isso foi acontecer foi 5, 6 anos. Então, assim, há uma batalha grande e os juros na União Europeia, do Banco Central Europeu, continuam muito baixos. Então, quer dizer, Estados Unidos numa possibilidade muito complicada, ali no ano que vem, os juros vão subir, o Fed já avisou que está olhando a inflação, ele olha a inflação e desemprego, mas o mercado de trabalho está muito aquecido, então vai continuar aumentando as taxas de juros. E na Europa ainda existe um intervalo muito grande e com uma dualidade ali, né? Tem esses choques de oferta, principalmente aí advindos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que acaba complicando o setor energético e tudo mais, e tem uma inflação. Então a Europa tem uma dificuldade muito grande. E para piorar ainda mais o cenário lá fora, nós temos uma desaceleração da China que está basicamente comprada. Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil, assim como diversas outras economias do mundo, é integrado ao resto do mundo. Então, quer dizer, a gente pode ter o nosso crescimento aqui por nossos fatores domésticos e tudo mais. Digo de novo, a nossa agenda micro tem surpreendido positivamente de Temer e Bolsonaro para cá. Isso é uma boa notícia. Porém, como nós somos interligados com o resto do mundo, se o mundo vai mal, aqui a gente também deprime o nosso crescimento. Então, é muito importante a gente manter isso em mente, porque é preciso fazer a lição de casa, tá? Independente, eu não sei quem que você está assistindo agora vota e realmente não faz a menor diferença para mim, mas o mais importante nesse momento é o seguinte: quem quer que seja que vença as eleições para presidente e tudo mais, sentar na cadeira, ou mesmo agora no período de transição, se tivermos uma transição, sentar na cadeira e falar assim, bicho, qual é o plano que a gente tem que atacar no ano que vem para fazer a lição de casa para a gente passar o mínimo de apuro possível, porque apuro vai passar, entendeu? Então 2023 vai ser um ano complicado, com muitas chances elevadíssimas, vai ser um ano complicado lá fora, e o que a gente faz aqui para tornar o ano um pouco menos complicado do que ele vai acabar sendo, é fazer a lição de casa e proteger a nossa economia, seguindo bons preceitos aí, porque senão realmente é aquela máxima de todas as últimas grandes crises, com exceção a raríssimas ocasiões, em que o mundo espirra e aqui a gente pega uma pneumonia. Caio, eu queria aproveitar isso que você estava falando sobre os Estados Unidos e a chance de recessão lá nos próximos 12 meses virou aí uma certeza, né? Agora, a previsão é uma má notícia para o presidente Joe Biden, que disse repetidamente que os Estados Unidos vão evitar uma recessão e que qualquer desaceleração seria muito ligeira ao tentar aí tranquilizar os americanos
de que a economia está em base sólida sob seu governo. Você acredita que o presidente norte-americano consiga, de alguma forma, reverter essa situação? Você acha que ele está ali segurando, é capaz de segurar uma possível recessão, como ele está achando que consegue? Absolutamente não. Como diria, inclusive até por uma coincidência, eu vim hoje ouvindo o Bloomberg Surveillance de ontem e esse cara mais uma vez falou, eu me esqueci do nome dele, mas ele é de um banco francês chamado Société Générale. Desculpe aí o meu francês ruim que eu não sei. Mas diríamos que em situações normais você evita um hard landing, né, uma aterrissagem difícil da economia diante de uma alta de juros e tudo mais, quando você tem outras condições que permitem que você suba os juros e reduza os incentivos de maneira um pouco mais tranquila. Porém agora, e eu cito esse cara que infelizmente me escapou o nome agora, mas ele é desse banco francês, porque é o seguinte, não tem como fazer soft landing agora, porque não é um avião descendo em meio a uma turbulência. É um avião descendo em meio a uma turbulência e raios, e teve um terremoto no aeroporto, e a qualquer momento pode passar um míssil em cima do avião, sabe? É uma situação muito complicada, muito complicada. E no final das contas, uma lição que fica aí, para qualquer que seja o governante aqui ou lá fora, é que você não se apoie em momentos conjunturais para definir que você resolveu grandes problemas. O que eu quero dizer com isso? Durante o ápice ali da pandemia, a gente teve, como o mercado de trabalho nos Estados Unidos é bastante flexível, a gente teve uma ida. O mercado de trabalho, pouquinho antes da pandemia, ainda ali com Trump em 2020, ele estava na casa de 4,7%, 4,8%, pouquinho abaixo de 5%. No ápice da pandemia, ele subiu 10 pontos percentuais, e aí, meses depois, de novo, como é um mercado muito mais dinâmico e flexível que o brasileiro, meses depois ele já voltou. E quando ele teve essa retomada, já era o começo do governo Biden. Então, o que o Biden fez? Ele virou e falou, nunca se gerou tanto emprego nos Estados Unidos em um curto período de tempo quanto agora. De novo, uma situação absolutamente extraordinária e ele considerou como sendo a grande realidade. Outro dado que o Biden colocou na mesa. Nossa, a gente teve um PIB extraordinário. Sim, porque você passou por uma redução extraordinária um ano antes. Então, quer dizer, outra desonestidade. Agora, qual é a situação que os Estados Unidos se encontram? O PIB vai começar a dar uma reduzida, porque o custo de capital já está aumentando. Para vocês terem uma ideia, o custo fixo de financiamento de casas de 30 anos nos Estados Unidos superou 7%. Esse custo era 2,5% um ano atrás. Então, assim, é o tipo de coisa que vai impactar, com certeza vai impactar. O Fed não está de brincadeira, ele vai continuar subindo juros, isso vai impactar no desemprego. Então, assim, o Biden, a grande problemática do Biden foi observar uma situação de curto prazo de recuperação, vamos dizer assim, utilizando uma expressão que o Paulo Guedes costuma levantar, a parte de cima do V, ele pegou a parte de cima do V, a hora que ele entrou ali em 2021, era o começo daquela ascensão, tanto em termos de PIB, quanto em termos de queda de desemprego e tudo mais, porém, né, ele não contava, e isso é uma coisa muito ruim, que os governantes tendem a cair sempre no mundo inteiro, ele não contava que haveria uma estabilidade ou que haveria uma grande pressão da inflação, como de fato existe agora. Então, quer dizer, praticamente impossível que se evite isso. Recessão nos Estados Unidos já está comprada para 2023, ela vai acontecer, resta saber se é possível ter alguma suavização. E mais, o que é mais complicado de a gente observar. Ponto 1, o Fed é independente. O presidente dos Estados Unidos não pode fazer nada em relação aos juros. Até tinha uma época que o Trump às vezes falava, Jerome Powell, esses juros estão muito altos, alguma coisa, e estava 0,25, eu não sei o que ele queria dizer com isso, mas enfim. O Biden pode falar o que ele quiser, ele pode ir numa conferência agora, abrir uma conferência agora e falar, não, os juros estão muito altos e tudo mais, tem que reduzir pela economia. O Powell vai olhar e vai falar, eu vou continuar na minha missão aqui, entendeu? É basicamente isso. Em segundo lugar, os Estados Unidos, assim como a Europa, não passam por um problema inflacionário dessa magnitude há 30, 40 anos. O que significa isso? As soluções que podem ser adotadas agora, desde de segurar preços, sabe, coisa, ou mesmo um negócio que eu vi na Califórnia que eu achei absolutamente surreal, um auxílio para a inflação. Então, quer dizer, a inflação está subindo porque tem mais dinheiro na praça.
Qual a solução dos caras? Dá mais dinheiro. Isso não faz o menor sentido. Só que são soluções que a gente demorou, a gente tomou muita pancada aqui, principalmente ali no finalzinho dos anos 80, e a gente acabou aprendendo. Inflação pra gente é um negócio que pesa. A inflação começa a subir, o juro já sobe. Entendeu? Não é uma situação que tem acontecido nos Estados Unidos. Então, assim, não é uma situação fácil, muitas soluções heterodoxas, para não dizer testadas e reprovadas e fracassadas amplamente em países como o Brasil, e que a Argentina, inclusive, tenta até hoje, vão ser tentadas nesses países. Então, quer dizer, uma situação que já está comprada de bastante dificuldade para 2023 pode ficar ainda pior se soluções muito ruins forem tentadas. A Inglaterra está aí para provar. Essa queda enorme que a gente teve da Libra, né? A Libra agora vale menos que o dólar, isso não acontecia há muito tempo. E, por outro lado, também, uma perda nos mercados do Reino Unido de cerca de 300 bilhões de libras nos últimos 30 dias. Vocês acham que isso acontece por quê? Por medidas que não fazem o menor sentido. Sendo aprovadas ou não, o simples fato de serem colocadas na mesa já atrai mais risco. Então, digo mais uma vez, com todo esse cenário, independente de quem você votar, só torça ou cobre, do jeito que você puder, o seguinte: senta na cadeira, fala qual é o plano e como é que a gente vai caminhar por isso. Se ficar discutindo picuinha, coisa irrelevante e pauta de WhatsApp em 23, a situação vai ser ainda pior do que ela já está contratada, mesmo com a resiliência que a gente tem na agenda micro, que eu já comentei aqui. Legal, bom recado aí, Caio. Muito obrigado, Caio, pela presença aqui mais uma vez, aqui no Pre-Market. Um abraço para você e volte mais vezes, hein? Eu que agradeço. Precisando das análises, é só chamar o Terraço. Pode deixar. Um abração, Caio. Até mais. É isso aí. Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Um abraço também para o pessoal do Terraço Econômico que está sempre aqui na BMC News. Bom, antes de encerrar o Pre-Market, só trazendo uma informação importante que acabou de chegar, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou lei marcial em ex-regiões ucranianas. A decisão ela ocorre em meio a relatos de que Kiev está se preparando para uma ofensiva em larga escala contra a capital da região de Kherson. O documento foi assinado pelo Putin. Ela introduz a lei marcial a partir da meia-noite desta quinta-feira. Também ordena que várias partes do governo russo apresentem planos de ação correspondentes dentro de 3 dias. Pessoas nas 4 antigas regiões ucranianas votaram em referendos, então, no mês passado, para pedir a Moscou que os aceitassem como parte da Rússia. Kiev rejeitou os votos como ilegítimos e prometeu usar a força militar para tomar as regiões. Então, só reforçando então que o Putin adotou então a lei marcial em ex-regiões ucranianas. Cobertura sobre esse assunto você acompanha ainda durante a programação da BMC News. Bom, o BMC Pre-Market vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso chat do YouTube e por vocês assistirem a gente aqui, tanto no YouTube como também no Profit da Nelogica. Vocês ficam agora com o BMC News. Paula Moraes está vindo aí, junto com a Isabela Takaki, nessas próximas horas aí, trazendo muita informação para vocês. Eu volto às 2 da tarde no BMC Market. Um abraço para vocês e até mais tarde.